Oi, minha gente, mais um videozinho por aqui no canal. Como prometido, vamos falar de campeonato italiano, de futebol italiano. E a gente vai falar um pouquinho hoje, em especial, das expectativas dos 3 primeiros colocados da temporada passada, Napoli, Lazio e Internazionale. Antes, alguns recados importantes, tá? Primeiro, se inscreve no canal, já deixa tudo aqui assinado, inscrito, sininho ativo, comenta, curte o vídeo, faz tudo isso porque me ajuda. E se você deixar o sininho aí ativado, você vai receber a notificação quando sair a segunda parte do vídeo. Deve ser nesta segunda-feira, porque o Milan falta jogar. Então eu tô esperando, só para ficar todo mundo igualzinho, a primeira partida de cada um dos italianos. Vale lembrar que o campeonato italiano começou neste final de semana, né? Diferente de outros campeonatos nacionais. Então, depois que o Milan jogar, eu faço a segunda parte do vídeo. E aí eu falo dos outros colocados, vou até a Juventus, tá? No campeonato italiano, pensando um pouquinho nessa próxima temporada. Outro recado importante, toda sexta-feira tem episódio novo do podcast que eu tenho com a Tati, Atrás do Gol Podcast. Então, toda sexta-feira tem lá, aqui no YouTube, também tem em Spotify, etc. Então, vocês também podem se inscrever lá, para quem não conhece meu podcast com a Tati Mantovani, que é a correspondente, assim como eu, da TNT Esportes Brasil, mas em Madrid. Ela cobre bastante, obviamente, Real Madrid, Atlético de Madrid, principalmente. Então também se inscrevam lá no podcast, no canal, aqui no YouTube. Tem mais um recadinho que eu esqueci qual que é, mas talvez, enfim, fique aí para o final do vídeo se eu lembrar. Seguinte, vamos começar pelo Napoli, que é o atual campeão do campeonato italiano. Vai lembrar que o Napoli conseguiu um título 33 anos depois do último. Tinha um bicampeonato, né? Lá no final dos anos 80, o último foi 89 e 90, quando ainda tinha Maradona no grupo. E teve de lá pra cá grandes times, mas nunca tinha conseguido um título. Vale lembrar aquele time espetacular do Sarri, que tinha Insigne, Mertens, enfim, que era muito, muito bom, mas não conseguiu o título. Dessa vez foi com o Spalletti e com muitos jogadores que não eram consagrados ainda no Napoli, né? Foi um ano, inclusive, de transição. Não se esperava um Napoli campeão para a maioria das pessoas. Eu não esperava um Napoli campeão na temporada passada, mas foi um time que não só conseguiu esse título histórico, mas também avançou até as quartas de final da Liga dos Campeões, algo que foi inédito. Até então, o Napoli só tinha chegado até as oitavas de final. Eu tô com informações aqui, então de vez em quando eu vou olhar, mas é para poder trazer tudo bonitinho para vocês. No mercado, e vale lembrar que o mercado ainda está aberto, o Napoli perdeu de jogadores principais, tá? Vou dar aqui sempre destaque, porque tem muita movimentação e eu acho que a boa parte delas, ao menos, não vale a pena trazer aqui para um vídeo de análise, enfim, de time mais titular e do que o time tá brigando. Dos jogadores titulares, de principais, o Napoli perdeu o zagueiro Kim Min-jae, que era um jogador muito importante para essa defesa do Napoli, mas vamos combinar que é um zagueiro que talvez não seja tão complicado assim de você repor, considerando que o Napoli manteve a sua base. Então, quando a gente fala do artilheiro do campeonato, o Osimhen, se manteve. O destaque, a grande surpresa da temporada, até pelo desconhecimento, né, obviamente, do jogador, foi o Kvaratskhelia, o georgiano, que foi contratado pelo Napoli nessa temporada. Eles foram mantidos, todo o meio-campo do Napoli foi mantido. Então, é um time que manteve a sua base, que dos seus 11 titulares perdeu um. E é um zagueiro, obviamente, se você continuar com um dos zagueiros titulares da dupla de zaga, não é algo tão complicado assim. Porém, o Napoli perdeu Spalletti, o técnico que, para mim, tem boa parte da responsabilidade por esse título. O Spalletti, inclusive, pediu um ano sabático, porque, enfim, não aguentava mais um pouco do futebol. Mas foi para a seleção italiana, com um acordo, inclusive, com o próprio Napoli, porque ele tinha um acordo, né, de não assumir uma outra equipe do futebol italiano. Mas o Spalletti, para mim, era a alma desse time. E quem chegou foi o Rudi Garcia, fazendo, inclusive, um movimento contrário, que muitos do futebol estão fazendo, né, voltando da Arábia Saudita, que eu acho que é um técnico com menos a cara do Napoli, com menos alma para esse time. Eu acho que o Napoli é um time... A gente fala isso, parece que é meio raso, meio bobo, mas o Napoli é um time que tem personalidade, que tem muita alma. Todos os Nápoles que foram muito bons e que conseguiram ou não alguma coisa, no caso do Napoli do Maradona conseguiu, no caso, por exemplo, do Sarri não, em termos, né, de títulos,
são times muito passionais, são times muito emotivos, são times muito intensos, não só no futebol, mas eu acho que é um pouco do reflexo dos seus jogadores e do seu técnico. E eu não sei se o Rúdio Garcia é esse cara, eu acho que ele vai precisar se provar. Então o Napoli, pra mim, perdeu algo muito importante, que foi o Spalletti. Pra mim, vai brigar por vaga na Liga dos Campeões. Inclusive, outro recado, vai ter vídeo, depois que a gente tiver sorteio de fase de grupos de Liga dos Campeões, eu faço outros vídeos de perspectiva pra Liga dos Campeões, tá? Mas acho que esse Napoli vai brigar por vaga, né, na próxima Liga dos Campeões, então pra ficar entre os 4 primeiros colocados. E eu acho que vai brigar por título, mas ele não chega como o favorito, apesar de ter sido o campeão da temporada passada. O time praticamente não trouxe grandes jogadores, estou pensando aqui. Trouxe o Natan. Eu falei da saída do Kim Min-jae, o zagueiro, trouxe o zagueiro Natan, que fez base no Flamengo e estava no Bragantino e veio para cá. Mas, obviamente, ele ainda vai se adaptar e tudo. E quem deve ser titular durante a temporada é o outro brasileiro, o Juan Jesus, é uma possibilidade. Ele que era reserva na temporada passada. O time base do Napoli é o Meret no gol, Di Lorenzo, o capitão, renovou, inclusive segue lá, o Ramani, que já era, né, o zagueiro da temporada passada, o Natan, o Ostigar, o Juan Jesus, no meio, Mário Rui, o Anguissá, o Lobotka e o Zielinski, aí, né, eventualmente pode mudar um pouquinho, mas a gente deve ter um 4-3-3, e lá na frente o Lozano ou o Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, lembrando que o Simeone ainda tá, que ainda tem um raspador, enfim. É um time que tem bastante opção. Vamos ver onde que vai chegar, mas a minha perspectiva é essa. De brigar por vaga na Liga dos Campeões e de, eventualmente, brigar por título, sim, mas eu não acho que é o super favorito. Internazionale, que ficou na vice-colocação e foi até a final da Liga dos Campeões. A Inter manteve a base do time. Se a gente pegar o mercado, acho que dos 11 titulares, a Inter deve continuar com 8 ou 9 para essa temporada. A questão é que a Inter perdeu, para mim, 2 dos principais jogadores, sendo que um deles absolutamente principal jogador, justamente onde o jogo é decidido. A Inter perdeu, para mim, um dos 3 melhores goleiros da temporada e, para mim, o melhor goleiro da Champions, o Onana, que foi pro United, e perdeu lá na frente tanto o Lukaku quanto o Dzeko. Aí você vai falar, beleza, o Lukaku nem jogou a primeira parte da temporada, se lesionou, era reserva. Era reserva, mas quando o time estava em apuros, inclusive na própria Liga dos Campeões, ele entrou e fez gol. Então, ainda que ele não fosse titular, ele era um belíssimo jogador para você ter como reserva. E no ataque você tinha o Dzeko, que foi para a Turquia, que era um jogador que entregava, não é um jogador que encanta, mas é um jogador taticamente muito interessante, muito inteligente e que fazia uma dupla muito boa com o Lautaro Martinez, que agora digamos, a estrela, ele já era a estrela do time, mas eu acho que agora falta alguém para ele dividir um pouco mais isso. Vai lembrar que o Lautaro é um cara que muitas vezes não, toda a temporada, ele vive de altos e baixos, então ele faz 6 grandes partidas fazendo gol, dando assistência, e depois fica 10 jogos, 10 acho que não chega a ficar, mas enfim, 7, 8 jogos, praticamente em jejum, marcando apenas um gol. E quando isso aconteceu na temporada passada, a Inter caiu também. Então, eu não sei o quanto que essa Inter pode ser confiável, apesar de ter mantido, por exemplo, o Barella, que é um jogador principal nessa equipe. Então, lembrando aqui de mercado, né, as principais saídas da Internazionale. Além do Lukaku e do Dzeko que eu falei, do Onana, também saiu o Brozovic, que é um jogador muito importante, mas que já não era titular. Ele eventualmente entrava ali, mas ele já não era um titular absoluto na reta final do título. E também não tinha... e também não tem mais o Skriniar, né, que veio pro PSG. O Skriniar também se lesionou no meio da temporada, mais ou menos, e não era mais titular também. Então, beleza. A base da Inter para essa temporada, a gente deve ter o Sommer, que, vamos combinar, para mim, não é um goleiro melhor que o Onana, e acho que pela temporada que o Onana fez, não é um goleiro que vai definir jogo, como eu acho que o Onana fazia. Aí deve ter... no ataque, na zaga, né? Normalmente joga com 3. O Darman, o Acerbi, o De Vrij, Bastoni. Aí tem o Dumfries, que já faz belíssima temporada, que já fez um belo jogo. Trouxe o Quadrado também da Juventus. Barella, Çalhanoğlu, o Fratesi.
E lá na frente, Di Marco ainda aberto, fez uma belíssima temporada passada. E aí a gente tem Lautaro Martinez e pro ataque a Inter trouxe o Thuram, que veio do Mönchengladbach, que acho, bom, pode ser que ele entregue, mas não sei se já vai chegar assim tão pronto. E trouxe também o Arnautovic, que é um jogador que eu acho que pode ser bem útil também, mas eu ainda tenho um pouco de dúvidas dessa Inter. E vai lembrar que seu Inzaghi é um técnico que tem tido ótimos resultados em mata-mata, em Copas, né? Não é a tua Liga dos Campeões, mas que tá devendo em pontos corridos. Então, é uma temporada interessante pra gente ver como é que vai ser o trabalho do Inzaghi em pontos corridos. Inclusive, eu comecei a falar da Inter. A Inter, na verdade, foi terceira colocada, tá? Era pra depois do Napoli ter passado pra Lazio. Mas eu fui pra Inter. Mas enfim, voltando agora pra Lazio. A Lazio não é um time que normalmente faz grandes mercados. Eu não esperava, inclusive, que terminasse na vice-colocação na temporada passada. Mas fez um campeonato muito correto, com alguns jogadores muito constantes. E um deles, obviamente, era Milinkovic-Savic, que deixou o time cobiçado por meio mundo. Foi para a Arábia Saudita. Então eu quero ver como que essa Lazio vai se comportar nessa temporada sem o Milinkovic-Savic. Trouxe para meio que substituir, né? Enfim, características diferentes, mas é mais ou menos quem deve substituir, o Kamada, que veio do Frankfurt. Então vamos ver como que ele vai se comportar. E trouxe ainda para o ataque o Castellanos. O Castellanos era do Girona. Acho que ele é aquele cara que fez 3, 4 gols, agora eu esqueci, enfim, no Real Madrid uma vez, enfim. Mas, assim, beleza, não é uma grandíssima janela de transferências, vamos ver se ainda vem alguma coisa. Acho difícil, normalmente não é uma equipe, repito, que se movimenta muito no mercado. E tem o Sarri como técnico, né? Mais uma temporada do Sarri. Eu gosto muito do trabalho do Sarri, eu acho que ele precisa muito de jogadores que consigam fazer o que ele pensa. Então, por exemplo, acho que na Juventus ele teve muita dificuldade com isso. Mas na Lazio tá ok, tá indo. Mas não espero que a Lazio brigue por título nessa temporada, até porque no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais de outros times que eu acho que podem brigar mais pelo título. Tinha muita gente me pedindo vídeo do mercado do Milan, que eu acho que foi muito bom, mas vai ficar pro próximo vídeo. A Lazio tem um time base 4-3-3, com o Provedel no gol, Lazzari, Casali, Romagnoli e o Hysaj, ou Marusic. E aí agora no meio campo, com a mudança, né? A saída do Milinkovic-Savic, vai ter o Kamada, o Cataldi, o Luiz Alberto, que inclusive faz grandes temporadas junto com o Milinkovic-Savic, e o Immobile, mas lá na frente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Eventualmente pode ter o Pedro também. Mas eu acho que falta elenco para brigar por mais. E vale lembrar que nessa temporada a Lazio está na Liga dos Campeões, temporada passada não estava. Então, vamos ver como é que esse time, que eu não acho que tem um grande elenco, vai se comportar na temporada. Então é isso, gente. Fiz o vídeo aqui de Napoli, Lazio e Internazionale. Na segunda-feira sai o vídeo de mais times do campeonato italiano. Vou falar aqui especificamente de Milan, que foi quarto colocado na temporada passada, Atalanta, Roma e Juventus. Lembrando que a Juventus não foi para a competição europeia, tinha classificado para a Conference League, mas por conta da multa, enfim, da punição da UEFA, ela não foi, vai ficar um ano fora das competições europeias e quem herdou a vaga foi a Fiorentina. Mas eu vou até a Juventus, tá? Se vocês quiserem algo mais, mandem nos comentários. Então, mais uma vez, peço que você se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu, que você curta o vídeo, que você deixe aqui as suas perspectivas, os seus pitacos, os seus palpites para a próxima temporada. Não só desses 3, mas dos outros. A gente volta na segunda-feira, muito provavelmente, depois que o Milan jogar, eu faço vídeo dos próximos times do Campeonato Italiano. Lembrei a última coisa que eu queria contar para vocês. Ainda essa semana vai sair vídeo sobre a situação do San Siro. Será que o San Siro vai ser demolido? Vou contar isso pra vocês. Então é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Boa semana pra todo mundo.